Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Gálatas, capítulo 3. Fé ou obediência à lei? Ó Gálatas insensatos, tolos, sem sabedoria! Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A lei e a promessa. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, de Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa, que foi feita a Abraão 430 anos antes da vinda da lei. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria dela. Certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é feita pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A lei nos mostrou quão pecadores nós éramos e quão impossível era para nós obedecermos aos mandamentos da lei. Isso tudo nos preparou para aceitarmos Jesus como nosso substituto, ele que nunca pecou, cumpriu a lei no seu lugar e no meu lugar, morrendo para pagar o preço dos seus pecados e dos meus pecados.
Então a lei nos preparou para chegar até Cristo, e pela fé nele, nós somos salvos pelo seu sangue. Somos justificados pelo seu sangue. Louvado seja Deus. Os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos filhos de Abraão, o pai da fé. Abraão, milênios antes da vinda de Cristo, recebeu a promessa de que viria um descendente que cumpriria a lei, pagando o preço do nosso pecado. Ele foi salvo porque ele creu nesse descendente, que pagou o pecado dele e os nossos pecados, tornando-nos filhos de Deus. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, filhos da mesma fé que ele teve e que se revelou muitos anos depois, milênios depois, no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Obrigado, Pai amado, porque somos salvos de graça, inteiramente de graça, pela fé em Cristo Jesus, pela fé no seu sangue, que nos limpa de todo pecado, nos torna justos perante Ti, e pela sua ressurreição, que nos garante a vida eterna, nós também seremos ressuscitados. Obrigado, Deus amado, em nome de Jesus. Amém.